Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Eu sou Marcos Júnior e antes de conhecermos o Santo ao Beato de hoje, vamos aos nossos recados. Nós contamos com seu apoio para fazer esse episódio, esse conteúdo, chegar a mais pessoas. Então não deixe de compartilhar o episódio nas suas redes sociais e levar esse material também aos seus amigos, Já dizia São Francisco de Assis, evangelize a todo tempo e, se necessário, use podcasts. Bom, acho que foram essas palavras, ou algo muito próximo disso. E além disso, a gente quer também interagir com vocês e receber o feedback de vocês quanto a tudo isso que nós temos feito aqui. Então, o que você tem gostado, pode compartilhar com a gente. O que não gostou, principalmente, para a gente poder melhorar, Então entra nas nossas redes sociais, @só-pela-misericórdia, ou manda um e-mail pra gente, Acesse o nosso site lá que você vai ter todos os nossos contatos. Então vamos pro episódio para saber quem está com a gente hoje. E pro episódio de hoje eu estou aqui com Dani Vieira, a filha pródiga Dani Morango. Um dia a gente retorna. Aê! Bem-vinda de novo! Uhul! Uhul! E ó, presta atenção nas vozes aí para você não perder, hein? Vai que você chama a Dani de Dani, vai dar confusão esse negócio, então fica atento. Hoje é o dia das Danis. Hoje a gente está dominando aqui. E hoje a gente vai falar sobre a Santa Dulce lá de Roma, hein? Hoje nós vamos falar sobre Santa Francisca Romana. Então vamos à biografia de Santa Francisca. Francisca nasceu em 1384, em Roma, Itália. Ela pertencia a uma nobre família romana e teve uma primorosa educação cristã. Aos 11 anos, manifestou o desejo de consagrar-se a Deus pelo voto da virgindade, mas em obediência ao pai, casou-se com Lourenço Ponziani. Em 1400, nasceu seu primeiro filho, João Batista. Alguns anos depois, nasceram João Evangelista e Inês. Em 1410, viu seu esposo e seu filho Batista partirem para o exílio. Em 1413 e 414, transformou o palácio em que morava em hospital e cuidava pessoalmente das vítimas da peste. Neste mesmo ano, perdeu seu filho, João Evangelista e Inês, devido a essa doença. Fundou uma sociedade denominada Oblatas da Santíssima Virgem, segundo o modelo dos beneditinos de Monte Oliveto. Em 15 de agosto de 1425, Francisca e outras 9 damas fizeram sua oblação a Deus e a Maria Santíssima, mas sem emitir voto solene. Posteriormente, essa sociedade se tornou uma congregação religiosa, em março de 1433. 10 oblatas de Maria foram revestidas do hábito neste mesmo ano. Em 1436, Francisca pôde, afinal, realizar o maior desejo de sua vida, de fazer-se religiosa. Após o falecimento do seu esposo Lourenço, tornou-se superiora e fundadora da congregação. Viveu no convento por 3 anos. Em 1440, retornou ao Palácio Ponziani para cuidar de seu filho gravemente enfermo. Logo depois, ficou doente e morreu, no dia 9 de março de 1440, aos 56 anos. Foi canonizada em maio de 1608 pelo Papa Paulo V, que a qualificou de a mais romana de todas as santas. Sua festa é celebrada no dia 9 de março, dia do seu falecimento. Quanta coisa, hein? Então hoje a gente vai falar sobre a santa mais romana de todas as santas, A mãe do povo de Roma. E o que vocês acharam aí de interessante ao se tornar amiga de Santa Francisca Romana, de conhecer a história dela? Que ela era do babado.
Ela era tudo, assim, é uma pessoa que é exemplo para todas as pessoas, né, assim, para as mulheres, independente da vocação, filha, mãe, esposa, religiosa, serva de Deus, tudo isso, gente, ela se encaixava e se encaixava com perfeição. Né? Então, se você é filha, você pode recorrer a ela. Se você é mãe, você pode recorrer a ela. Se você é esposa, também recorre a ela. Viúva, também. Né? Religiosa, então, tome lá Santa Francisca Romana para interceder por você. Ela se encaixa em vários perfis, né, da nossa sociedade. Então, a gente vai falar um pouquinho da vida espetacular dessa santa. E como a Cris não está aqui nesse episódio hoje, eu vou fazer o papel dela de começar então falando sobre a família, né? Lendo aqui um pouquinho sobre a história dela, foi interessante ver, né, que ela acompanhava muito a mãe, né, em todos os pontos. A mãe era muito piedosa, muito religiosa, então nas orações que a mãe fazia, em algumas abstinências, leituras espirituais, e principalmente ir na igreja, né, ir na missa. A mãe dela, ela tinha uma preferência, né, ela gostava muito de ir na Basílica de Santa Maria Nova. E até hoje essa basílica está lá em Roma. Se você estiver passando aí por Roma, dando uma voltinha por lá, você pode visitar a Basílica de Santa Maria Nova. E essa basílica realmente se tornou a casa de Santa Francisca Romana, né? Até hoje, se você for lá, realmente é tudo assim dedicado a ela. Eu achei interessante também ver que, dado essa família, né, piedosa, essa família católica, essa família cristã, eu imagino que esse querer seguir esse caminho de vida religiosa já estava sendo, sabe, plantado aquela sementinha, vendo tudo aquilo que ela vivia com a mãe, né? Interessante ver que a família era tão religiosa que fez algo que vale a pena reforçar aqui, que é o quê? Assim que ela nasceu, ela foi batizada no dia do nascimento. Então é importante destacar isso porque muitas vezes hoje em dia, né, a gente vê a família deixando ali a criança, depois eu vejo os padrinhos, depois eu batizo, depois a gente olha isso. Mas não, gente, o batismo ele tem que ser ministrado o quanto antes. Então, à medida que Deus aí mandou um anjinho para sua vida, já vai escolhendo os padrinhos, já dá uma olhada na igreja, na sua paróquia aí pertinho, como funciona o curso de batismo e tal, e já adianta, quanto mais cedo você batizar, melhor. Então, é interessante isso, né? Ela ter sido batizada no dia do nascimento e a mãe ali sempre como sendo essa figura de referência, nesse exemplo. E entra no checklist, né? Assim, é o cheque do nosso checklist dos santos, né? A importância da família na formação, né? Na formação religiosa, né, desses santos. Como eles já foram cercados ali desde muito pequeno, né, com pais que foram exemplos também de fé. E a gente sempre busca refletir aqui para a gente relembrar, né, do nosso papel diante dos nossos filhos também, né. Claro que Deus opera milagres em todos, mas faz muita diferença, né, a gente crescer numa família que pratica a fé, né, o verdadeiro exemplo. A criança cresce no verdadeiro exemplo, né, é algo meio que se torna natural, esse amor a Deus, o amor à igreja e a caridade ao próximo. Exato. E aí, falando um pouquinho sobre a infância, né, e reforçando aí tudo, algumas curiosidades, assim. Santa Francisca tem o nome de Francisca em homenagem a São Francisco de Assis. Os pais deram o nome em homenagem a ele e talvez não imaginavam que ela seria tudo o que seria, né? E seria essa pessoa tão diferenciada, por amor, que tinha amor aos pobres e que praticava caridade, que fazia, enfim, tudo o que fez, e que nós vamos falar aqui um pouquinho. E aí ela já começa aí, né, sendo batizada com este nome de Francisca. Ela era um bebê, desde bebê, ela era um bebê que já tinha um certo pudor, então, assim, né, na biografia dela fala que psicologicamente não se explica, mas como os santos são diferenciados, ela já era um bebê, assim, que já praticava um certo pudor, então se ela era despida na frente do pai ou de pessoas, ela ficava chorando, porque ela só parava quando a vestiam novamente.
ela era uma criança, né? Quando ela cresceu mais um pouquinho, ela se tornou uma criança assim que gostava mais de estar mais reclusa, de estar em oração. Ela não gostava muito de brincar com as crianças como as crianças brincavam. Desde sempre ela manifestou essa predileção por estar recolhida, reclusa em oração ali com o Senhor. Assim, com 5 anos ela já aprendeu em latim o ofício da Virgem Maria. Então, antes dela aprender italiano, ela já recitava em latim. Com 6 anos, ela já memorizava homilias. Ela praticava jejuns por conta própria, né? Ela não era obrigada a fazer isso, mas por conta própria ela se abstia de doces, de mel, de açúcar, de qualquer coisa que representasse algo mais prazeroso, né? E conforme ela foi crescendo e, né, foi manifestando toda essa questão espiritual, ela começou a praticar diariamente um exame de consciência. E ela fazia isso com tanto rigor, né, que ela se punia quando ela via que tinha feito alguma coisa errada. Então, eu vou ler um trechinho do livro para vocês verem como que era. A menina começou a praticar diariamente o exame de consciência. Fazia com tal rigor que se punia com penitência imediata ao descobrir-se agindo de maneira não conforme os conselhos da igreja. Para escândalo dos católicos moderados de hoje, conseguiu até permissão para penitências mais severas, como jejum e silício, que não era costume conceder às crianças, pois Padre Antonello, que era o confessor dela, né, via com fervor a sua fé e as graças extraordinárias que recebia de Deus, das quais ele mesmo daria o testemunho. Se fosse hoje, Francisca brasileira, o conselho tutelar da infância teria punido com rigor Dona Jacobela e Padre Antonello. Então, para vocês verem o tamanho, né, de como que era que ela se comportava. Ela se punia, ela tinha uma consciência de muito diferenciada das coisas que ela fazia. Isso criança, tá? Eu não tô falando de adulto, não. Hoje a gente adulto ainda peca no exame de consciência. E ela, criança, já tinha toda essa intimidade com o Senhor a ponto de saber, né, quanto que ela estava ali ofendendo. É interessante ver que, você vê, né, outro ponto também, né? Ela teve aí, como a Dani até colocou na biografia também, né? Foi chamada a 2 vocações, né? E foi um exemplo nas duas. Então, tanto no matrimônio, né, na vida familiar ali com os filhos, com o marido, quanto depois na vida religiosa, né? E ela fazia praticamente que as 2 vocações, inclusive simultâneas, né? Porque mesmo casada, mesmo cuidando da família, ela não deixava de ter as práticas de misericórdia, de auxílio, né, aos doentes, aos pobres, como a Dani colocou. Então, assim, às vezes a gente está tentando se encaixar em algum lugar, né, e às vezes a gente tem que parar e ouvir um pouco a voz de Deus ali, né, porque o Espírito Santo, ele vai falar com a gente, né. Então, às vezes a gente só precisa acalmar. Ela, no caso, seguiu esse caminho, tanto de matrimônio quanto de vida religiosa, mais na frente, né. Então, na verdade, assim, ela sempre manifestou, sempre assim, ela, né, foi crescendo e ela manifestou interesse e vontade da vida religiosa. A princípio era isso que ficava muito, né, latente nela. Mas não eram esses os planos de Deus para ela e nem os planos do pai dela para ela. Então, por obediência, ela se casou. E aí a gente já vê também como que é essa questão, né, da obediência. Ela foi obediente a Deus, ela foi obediente ao pai dela e aceitou a vocação, né, aceitou se casar, mesmo contra a vontade dela, que a princípio era ser religiosa consagrada. Ela é um grande exemplo, sim, daquilo que a gente tem ouvido frequentemente, né, de viver e assumir a nossa realidade, né? Mesmo ela tendo um grande desejo no coração de se tornar religiosa, ela não fugiu da realidade dela, que a realidade dela acabou não sendo essa, né? Muito pelo contrário, ela assumiu, né, com obediência, aquilo que o pai dela
propôs e estava certo para ela, para o destino dela, vamos dizer assim, né? E fez o melhor que podia na realidade, na circunstância dela, né? E muitas vezes a gente olha para a nossa circunstância, rejeita a nossa realidade e fica desejando ter uma outra vida, né? E aí a gente não tem nem a outra vida e nem consegue fazer, né, bem feito aquilo que é de nossa obrigação, de nossa responsabilidade, né? Que na verdade é onde Deus nos colocou, né? É onde a vida nos encaixou. Então, ela nos traz um grande aprendizado, né? Da gente olhar para a nossa história e ainda que a gente tenha desejos, vontades e que tenha tido planos, a gente pode sim correr atrás, né, para realizar sonhos. A gente não está falando que tem que abrir mão de sonhos, mas a gente acredita também que cada coisa acontece no seu tempo. E qual é a nossa vida hoje? Qual é o meu estado de vida hoje? Eu sou mãe, né, sou esposa, ou sou solteira, né, sou divorciada, sou viúva, né? Qual é o seu estado de vida hoje? Então, acho que esse programa, né, vem trazer para todos nós, né, que estudamos a história dela, refletir também sobre isso, sobre a nossa realidade e como nós estamos agindo diante dessa realidade. Será que a gente busca fugir, né, da nossa realidade ou a gente tem vivenciado e feito o melhor por ela, né, buscando, né, agradar e servir a Deus através da nossa realidade, né? Quando eu estava estudando a vida dela, me veio também muito os ensinamentos de São José Maria Escrivá, né? Apesar dela ter sido bem antes dele, ela tem uma vida, aquilo que São José Maria Escrivá fala, né? A santidade no cotidiano também, né? Claro que ela foi, né, aquela alma predileta, aquela alma eleita, né, por conta de todas as vivências místicas que ela teve também, mas ela soube abraçar a realidade dela, né, fazer da realidade dela também uma oração agradável a Deus, né, sendo um exemplo de mãe e de esposa, né. E uma coisa que é muito bonita, que fala assim, que o Lorenzo, né, era um jovem rapaz também, Deus a presenteou, né, com um bom esposo, e o quanto ela foi fundamental, né, para a santificação desse esposo. E aí faz a gente refletir, né, quanto se a gente está sendo instrumento, né, eu reflito muito assim, será que eu estou sendo instrumento de santidade para o meu esposo, para os meus filhos? Então a vida dela assim, é muito bonita da gente ver e tem muitas coisas para a gente refletir e aprender mesmo. E sem contar que assim, Deus não desampara, né? Ou seja, se ele viu que naquele momento não era a hora dela ir para a vida religiosa e ela tinha que casar, Deus preparou Lorenzo, que era um rapaz ali que de fato o casamento já estava arranjado, né? Entre as famílias, que era costume lá na época. Então o pai dela já tinha combinado com o pai do Lorenzo, lá eles já tinham deixado tudo acertado, né? Tanto é que ela casou muito jovem, né? Que também era uma outra questão que às vezes acontecia muito no passado lá. Então 12 anos ela se casou, né, aos 12 anos. E aí Deus, já que tinha chamado ela a essa vocação matrimonial, né, e deixar um pouco guardada a vocação religiosa para um outro momento, ele a presenteou com Lorenzo, né, um rapaz também muito piedoso, uma família também cristã, e inclusive não só com Lorenzo, mas com a cunhada, né. Eu achei muito bonito também ver a amizade dela com a cunhada, né, as duas em todo o trabalho, né, de apostolado que ela fazia junto aos pobres, cuidando dos pobres, né, ela era de uma família muito rica e ela dava muita coisa, assim, para as pessoas necessitadas, né, como a Dani até colocou na biografia, ela chegou a transformar o palácio onde ela morava num hospital para acolher os doentes, os famintos, e a cunhada dela estava sempre do lado dela e as duas juntas ali, servindo e se entregando nessa obra, né? Então eu achei legal também esse cuidado de Deus, né? Já que ele chamou ela para o matrimônio, ele deu para ela um matrimônio santo, né? Então, estudando sobre Santa Francisca Romana, eu fiquei com um questionamento, né? Logo em seguida, logo quando eu li que ela tinha vontade de ser
ter a vocação religiosa, se consagrar, né, se consagrar totalmente a Deus, e Deus, né, através do pai dela, não permitiu isso, eu questionei mesmo, eu falei, por que Deus não deixou ela ser religiosa, né? E aí, depois, lendo um pouco mais e pesquisando, foi que, né, veio a resposta, de que naquela época, o matrimônio não era visto como um meio de santificação, e Deus precisava levantar uma santa, né, vindo no matrimônio, para que a gente pudesse ver que também, que sim, é possível ser santo e ser casado, e que as coisas do dia a dia também nos santificam, né, e se a gente fizer isso para Deus e por Deus. Então, essa ideia, assim, abriu minha mente. Falei, nossa, realmente faz muito sentido, né? Não é as nossas vontades, né? Deus tem um plano maior em tudo. Então foi muito legal entender que é possível ser santo também no matrimônio. É muito bonito, né? Assim, os cuidados mesmo, como Deus é perfeito, né? E aí uma coisa que chama atenção, que ela tinha um espírito assim de humildade, né? E ela era desapegada aos bens materiais, mas ao mesmo tempo ela não ofendia a posição que ela tinha, né? Ela não ofendia a família dela, querendo se rebelar, de viver como pobre, né? De colocar vestes vestes mais humildes, né? Muito pelo contrário, né? Ela se assumia como uma dama mesmo, usando belas joias, belas roupas, porque a família dela era de uma posição social, né, importante lá na época, mas assim, por baixo daquilo, ela se vestia com túnicas de tecido ordinário, né? Que assim, era para ela nunca se perder e nunca fugir, né, da sua verdadeira essência, né? E isso assim, eu acho muito, muito bonito, assim, de observar a maneira assim que ela vivia, né? Ela não era assim, não foi arrumando confusão, batendo, brigando, ela foi vivendo a vida dela, mas assim, o que era mais importante era a essência dela. E ela era muito querida, né? Até pelos próprios funcionários do palácio, né? Então ela não se deixava levar, mesmo tendo muito dinheiro, muitas posses, ela tinha um espírito de humildade que assim, quando os funcionários dela ficavam doentes, ela mesma ia lá cuidar, né? E quando ela ficou sendo responsável lá pela organização do palácio, quando a sogra dela veio a falecer, ela deu um jeito de organizar os horários para que todos tivessem um horário para ir à missa, para fazer suas orações. E sempre quando eles tinham uma necessidade material, espiritual, ela estava lá para dar conselho. Pessoalmente, ela ia buscar, né, o remédio. Então, assim, ela tinha um zelo, um amor por todos ao seu redor, né? Não, e complementando tudo isso que vocês disseram, que ela era realmente tudo isso, né? Ela não causava escândalo, ela era uma pessoa discreta, mas amável, solícita. Ela enfrentou os obstáculos por ela ser tão religiosa, mas ela conquistou a todos. E, em paralelo a isso, a gente não pode esquecer que ia acontecendo coisas místicas, né? Porque ela era uma alma simples, mas tinha toda uma questão mística ao redor dela, que ia acontecendo, as coisas iam acontecendo, né? Desde de uma doença que ela teve assim que ela casou, né? Ela ficou, como o casamento não era algo a princípio tão desejado por ela, então no começo ela sofreu um pouco até para se acostumar. E ela ficou doente acho, por 1 ano, né? Ficou bastante tempo doente. E ela veio a se curar com uma visita do santo, eu não sei a pronúncia, vocês sabem? Seria Santo Aleixo, não sei como é que pronuncia, desculpe, gente, se alguém souber, por favor. Eu também leio como Aleixo. Tá escrito Aleixo. Se for outro jeito de falar, alguém avisa pra gente.
E aí o santo a visitou, né, e perguntou para ela se ela queria morrer ou se ela queria viver. E aí ela escolheu viver, e ele disse que se ela, né, escolhesse viver, Deus tinha muito para ela, tinha planos para ela honrar a Deus em todas as coisas. Então, no dia a dia mesmo, os milagres iam ocorrendo. E aí, nessa questão mística dela, né, de toda aconteceu um fato, foram ocorrendo várias coisas, né, em uma determinada época que eles estavam passando uma dificuldade, no celeiro tinha uma quantidade de trigo, e ela deixou o celeiro, né, que era para uso doméstico, ela pegou e deu tudo para os pobres, e o sogro ficou extremamente preocupado com isso, né, e aí, só que poucos dias depois, o celeiro foi encontrado totalmente cheio de trigo, do nada. Né? E aí também tinha um outro dia, assim, tinha uns barris com vinho que o sogro tinha reservado para ele e para a família, que era verão, né? E o vinho naquela época andava muito escasso em Roma. E aí Francisca, pouco a pouco, ela foi distribuindo para os doentes. Ela viu aquele vinho todo lá e ela foi dando para os doentes. Dava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Aí um dia, quando o sogro foi ver, não tinha mais nada de vinho nenhum. Ele ficou maluco com ela. E ela tentando acalmar ele, e ele maluco, porque ela tinha dado o vinho todinho dele. Aí ela se ajoelhou diante do barril, recolheu-se aqui um pouquinho de, né, uns instantes em oração. E quando ela se levantou, o barril estava cheio até a borda, com o melhor dos vinhos, tipo bodas de Caná. Então, eram essas coisas Ela tinha o dom de milagres. Total, assim, e acontecendo, né? Multiplicação de comida. Tem muitas histórias e muitos relatos de coisas milagrosas, curas e coisas místicas acontecendo sempre ao redor dela. Lendo realmente um pouquinho, eu vi que mesmo em vida ela já realizava realmente muitos milagres, muitas curas, né, entre esses doentes que ela atendia. E o sogro dela, né, ficou tão preocupado assim, por quê, né? Não é que ela estava simplesmente dando comida, né? Qual que era o contexto, assim, da época, né? A cidade de Roma, nesse século, né, século XV ali mais ou menos, o ano 1400 e pouco, viveu uma situação muito complicada, né? Porque como a sede da igreja estava lá, tinha muitas guerras ali, a cidade era meio que atacada, a igreja vivia também um contexto bastante conturbado, até político, um cisma que estava acontecendo ali. Tanto é que, não sei se você sabia, mas a sede da igreja foi para Avignon, na França, por um pouco mais de 70 anos, né? Então, ela viveu, né? Ela estava vivendo em Roma na época em que a sede da igreja foi para a França e aí deixou a cidade de Roma ainda mais exposta, né? Então já tinha todo esse conflito de batalhas, de guerras, inclusive o palácio dela, né? As posses deles lá chegaram a ser saqueados, eles foram invadidos e a principal preocupação também é que no meio de tudo isso Roma foi atingida pela peste, né? Então muita gente acabou morrendo por conta da peste. E no ano de 1413, 1415 ali, teve uma fome muito grande, né? Uma escassez de alimentos. E aí as famílias, né, mais nobres, mais ricas, faziam estoques, né, de alimentos para poder sobreviver nesse tempo. E aí o que ela fazia? Ela simplesmente distribuía era tudo. Não sobrava um grãozinho de trigo lá que não deixava. Por isso que o sogro dela ficava maluco indo atrás dela. Só que assim, de tanto ele ver ela fazer isso e não tinha jeito, eu fico pensando, né, na cara dela, olhando pra ele, poxa, tipo, foi mal, né, desculpa aí. Aí ele virava as costas, ela com um punhadinho de trigo aqui, ô meu filho, toma lá, vai, vamos comer. Que ele até chegou uma hora assim de abrir mão também e ajudar e participar. E aí num dos episódios foi quando aconteceu esse milagre que a Dani comentou, né, dela recolher lá no celeiro, tipo, os últimos grãozinhos de trigo, de alimento lá que eles tinham. E aí quando o sogro, já desiludido, foi lá ver como que ficou o estado lá do celeiro vazio, ele estava cheio de trigo e sempre o melhor trigo, né? Ou o melhor vinho, como aconteceu. Então, a cidade de Roma realmente estava numa situação assim, uma calamidade, realmente uma situação complicada. Alguns historiadores chegam a afirmar que a cidade chegou a ter por volta de 20 a 25 mil habitantes, né? Olha o que Roma é hoje, de quantos milhões de habitantes para, sei lá, vamos colocar aí,
nesse ano de 1420, 1450, ter só 20 a 25 mil habitantes, né? Então, esse era mais ou menos o contexto que ela vivia, né? De muitas guerras, muitos conflitos, algumas questões religiosas aí, né? Então, por isso que o sogro dela se preocupava, né? Só contextualizando um pouquinho aí. E ainda nesse tema aí das experiências místicas, Deus enviou, né, o anjo para protegê-la e para ajudá-la aí nesse caminho de purificação e de santidade. E, assim, protegê-la bem protegida, gente. Porque, assim, não permitia nem que ela se desviasse um pouquinho, né? Além de protegê-la dos ataques do demônio, ele não permitia nem... protegia ela de cometer pecados, né? Tem até um relato aqui de que quando ela começou uma conversa lá, né, superficial, assim, jogar a conversa fora sobre assuntos à toa, vamos dizer assim, né? O anjo deu uma correção nela e o golpe assim, foi tão forte que ela ficou marcada e as pessoas ouviram até o barulho. Então, assim, o anjo estava lá para protegê-la do demônio, mas também para corrigi-la caso ela se desviasse um pouquinho que seja do caminho, né, da santidade de ser purificada. E teve uma situação também... A gente acha que o anjo é bonzinho só, né? Que só fica ali do lado rezando, protegendo e tal. Quando eu ouvi isso também, eu falei, meu Deus. Meu Deus do céu. Deu uma bofetada, né? Eita, anjo bravo da bexiga. E eu vi aqui, né, lendo esse episódio também eu achei interessante, porque realmente, assim, pelo que eu li, ela estava no palácio lá dela, conversando com algumas mulheres, eram tipo algumas amigas dela, e ela jogando papo fora, né, mas as mulheres começaram a ter a levar a conversa para um caminho que não estava agradando a Deus, né, e aí ela não soube meio que corrigir as mulheres, sabe, ela não soube se portar da maneira que se deixou levar, né? Se deixou levar, ela entrou meio que assim no assunto e não cortou o assunto. E aí o anjo deu esse tapa para ela falar, minha filha, você não vai fazer nada não? Você tá aí de boa? Tanto é que as mulheres ouviram o barulho, né, do tapa assim na cara e meio que ficaram paradas assim, né, no susto. E aí quando ela contou isso pro confessor dela e tal, e aí ele falou, né, tipo, mas quem foi que deu esse tapa? Ela falou, foi o anjo. Foi o anjo, meu anjinho da guarda. Era o protetor com P maiúsculo. E aí teve uma situação também assim, que o demônio tentava ela de todos os jeitos, mas ela era muito forte, né, nesse caminho de santidade, e muitas vezes, todas as vezes na verdade, né, o demônio perdia. E então ele começou a tentar até contra a própria vida dela. Teve uma vez que eles estavam voltando lá, ela e a Vanosa, que acho que é a cunhada, né, Max, que você falou, que elas estavam sempre juntas, estavam voltando da Basílica de São Pedro, e aí elas resolveram pegar um atalho para chegar mais cedo em casa, porque já era noite, e aí eles passaram perto da margem lá do rio Tibre, lá do rio, e aí alguém empurrou, assim, ela sentiu uma força, né, de empurrando ela caiu dentro do rio, e aí a cunhada foi tentar salvá-la, e aí as duas estavam sendo levadas pela correnteza, e aí ela, né, invocou a Deus lá, e de repente elas já estavam são e salvas lá perto da margem de novo. Então, além das dificuldades, né, do próprio tempo, ela ainda passava por sofrimentos e ataques, assim, físicos do próprio demônio também, né? E assim, né, um dos pontos também que foi bastante marcante, né, assim, esse desejo da vida religiosa que a gente comentou, né, ela nunca deixou esse desejo morrer no coração dela, né, então, mesmo seguindo ali a vocação do matrimônio, né, e ela realmente tinha um foco, assim, era uma mãe muito zelosa com os filhos, né, uma esposa muito dedicada, tanto é que ela tratava as criadas assim como irmãs, né? E ela sempre falava para as criadas que assim, aonde que ela tivesse, não importa, podia ser rezando na missa, onde fosse, se o Lourenço chamasse ela vinha. Então mesmo
com esse servir de Deus mesmo, assim, né? Na vocação do matrimônio, ela nunca deixou essa vontade da vida religiosa. Inclusive, ela, enquanto criança, né? Ela foi confiada, né, aos monges beneditinos para cuidar da educação dela ali antes do casamento, né? Então, ela, por volta ali dos 7, 8 anos, ela já era educada com os monges beneditinos. E aí, dada essa vocação dela, né, ela chegou até a ser conhecida como a advogada da cidade, né, na época de Roma, porque ela era uma jovem da nobreza, mas que estava sempre ajudando, estava sempre no meio dos pobres, no meio dos doentes. E aí, ela, com esse desejo, né, de ter essa vida religiosa, e ela com essas outras amigas, né, com essas mulheres, ela ia inspirando essas mulheres também a se sentirem esse chamado, né, de ter um algo a mais, assim, de fazer um algo a mais. E aí ela chega a fundar, né, as Oblatas Beneditinas, que depois o nome meio que virou para Oblatas da Virgem Santíssima, e que hoje em dia é conhecida como a Congregação Oblata de Santa Francisca Romana, né? Então ela mesmo casada, vivendo a vida dela em família, ela fundou isso aí, que na verdade era o quê? Era um grupo de mulheres que não tinha ainda, né, naquela época, um voto nem nada, mas elas faziam uma oblação, né? Elas faziam como se fosse um sacrifício perfeito para Deus, que se sacrificar em detrimento do outro, estender a mão e cuidar dos pobres, né? Então algumas mulheres já começaram a participar disso, só que ela só foi de fato para a congregação que ela fundou quando o marido morreu, ela ficou viúva, aí sim que ela entrou na congregação de fato para vestir o hábito, né? Então esse desejo que estava no coração dela, ela foi tentando servir e fazer desse desejo de vida religiosa uma forma também de servir a Deus, né? Não os pobres, tal. Para ela aquilo ali já era a vida religiosa, né, digamos assim. Então, e o Lorenzo, né, o esposo dela, vendo todas as ações que ela fazia e também testemunhando todos os milagres, né, e ele tinha tão grande amor e respeito por sua esposa, que chegou o momento que ele autorizou a Francisca a parar de usar as joias e os belos trajes, né, que a gente tinha falado anteriormente, que ela se vestia muito bem, né, por conta da sua posição social, mas aí depois de um tempo, o Lorenzo desobrigou, né, ela a se vestir dessa maneira. E aí, a partir do momento que ela teve essa autorização, né, entre aspas, vamos dizer assim, ela pegou todos os belos trajes que ela tinha, todas as joias, e vendeu e distribuiu o dinheiro para os pobres, né? E aí ela começou a se vestir com roupas mais simples, né, mais modestas, não tanto chamativa. Eu acho que assim é um exemplo mesmo, né, de desapego, né? Mas uma virtude de humildade, desse sentimento mesmo de pobreza, né? As coisas materiais, né? De se preocupar, de se colocar sempre o outro, a vida do outro, acima de qualquer coisa, de qualquer bem material e coisas desse mundo, né? Pensando realmente numa forma do bem do outro e uma forma de agradar a Deus também através do outro, né? Ver, quando você falou que ela era Santa Dulce dos Pobres lá da Itália, Santa Dulce dos Pobres lá da Itália, que ela enxergava, assim como Santa Dulce enxergava os pobres aqui como imagem e semelhança de Cristo, quando eu leio a história dela, é exatamente assim que eu vejo Santa Francisca olhando para todos, né, que se achegava a ela. Ela atendia a todos como o próprio Cristo, assim como Santa Dulce dos Pobres, né? Sim, Santa Teresa de Calcutá, né, Santa Dulce dos Pobres. Inclusive me lembra também um pouco uma passagem da Bíblia, de Mateus, que ele fala, né, quando Jesus fala que sempre que fizer isso a um desses pequenininhos, é a mim que fizeste, né? Então, ela realmente via no outro o Cristo que havia nele ali, né? E ela não media esforços para ajudar, como você falou, né? Ela vendeu todas as joias, entregou todo o dinheiro ali, né? Doou para os pobres, sempre comprando mantimentos, remédios. E me lembrou até mais Santa Dulce, porque o palácio dela ela transformou no hospital, né? Assim como Santa Dulce também fundou um hospital. Então,
Eu fiz esse link também. E é Ele interessante ver uma cuidou coisa pessoalmente, né, dos pessoalmente. enfermos. Exato. E uma curiosidade, né, que a gente citou o anjo e tal, que ela era acompanhada pelo anjo da guarda, né? Então foram pelo menos aí uns 40 anos e ela tendo contato frequente com o anjo, né? Ela em alguns momentos via o anjo, mas assim, se ela de repente pecasse, ela deixava de ver o anjo, ela sentia a presença dele, mas não via. Mas ela em estado de graça conseguia ver o anjo. E esse anjo foi interessante porque 2 filhos dela, né, morreram ainda criança, né, muito novos, e um dos filhos apareceu para ela dizendo, né, que ele estava indo para o céu e tal, mas que não era para ela se preocupar, que Deus estava mandando um anjo da guarda para acompanhar ela, para guiar ela e para garantir que ela seguisse nesse caminho de purificação, né? Então o filho dela é quem falou para ela do anjo, né? E o anjo, assim, era uma presença tão, tão forte, tão viva, assim, né? Que ela relatava que, por exemplo, quando ela estava no quarto dela, por mais escuro que tivesse, só pela presença do anjo, né? Que era algo que resplandecia, uma coisa assim, ela conseguia, sei lá, ler um livro com tudo no escuro lá no breu, porque esse resplandecer do anjo era tão forte que meio que clareava, né? Era uma luz no meio ali das trevas. Então, o anjo que acompanhou ela aí por uns 40 anos foi avisado a ela desse anjo através do filho, né? E um outro ponto também, né, com relação à experiência mística, né? Eu não consegui ler, inclusive tem livros, né, a respeito, mas entre essas experiências místicas que ela teve, Deus mostrou para ela, né, visões do céu, do inferno e do purgatório. Então, se você tem curiosidade de saber um pouco mais aí dessas realidades, né, do céu, inferno e purgatório, tem livro de Santa Francisca a respeito disso, né, dessas visões que ela teve, e é também um dos fatos aí que marcam, né, a vida dela, né, entre as experiências místicas, né. Como a gente não conseguiu ler, e especialmente o Tratado sobre o Inferno, né, que é algo que a gente acaba muitas vezes refletindo pouco, né, até porque também o mundo hoje em dia tenta ir descaracterizando nessas coisas, né, quando você fala, por exemplo, em demônio, em espírito maligno, né, vamos dizer assim, o pessoal trata mais como um psicologismo, né, não, é invenção, coisa da sua cabeça, do que como um fato real. Então, para chamar a atenção sobre esse ponto, a gente, por uma grata surpresa, né, a gente, vendo um vídeo aqui da Quaresma de São Miguel, feito pelo Instituto Hesed, que é o Instituto da Irmã Kelly Patrícia, eles fizeram, né, uma meditação aqui no 20º dia sobre os demônios, né, de como eles nos atingem. Então a gente achou bem interessante porque a reflexão foi feita sobre as visões de Santa Francisca Romana. Então eu tomei a liberdade de colocar esse áudio aqui para que você aprenda também e se prepare, né, para saber como combater o bom combate contra os demônios, digamos assim. Então, o irmão Luiz Maria, do Instituto Hesed, ele vai falar um pouquinho aqui pra gente, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pro vídeo para você assistir completo, se você quiser. Não sei se você é um ouvinte aí do ano 2050, um ouvinte do futuro, mas saiba que em 2020 o Instituto Hesed está fazendo um trabalho muito interessante sobre São Miguel, chamado Exército de São Miguel. Então, se você está ouvindo esse episódio, pesquisa aí, clica no link, segue eles e acompanha a Quaresma de São Miguel, o Exército de São Miguel. Eles têm um grupo no Telegram onde eles compartilham muito, muito conteúdo. Então aproveita essa meditação aqui no final para aprender um pouquinho mais sobre como os demônios agem na nossa vida e como a gente pode ficar atento para combatê-los, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. O Espírito Santo hoje encha o seu coração, porque hoje você vai receber alguns conhecimentos que talvez você não tivesse para conhecer com quem você está guerreando. São 3 inimigos, o mundo, a carne e o demônio. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse terceiro inimigo, que é o demônio. Eu ia esquecendo, eu sou o irmão Luiz Maria, com muita alegria estaremos juntos hoje
combatendo e vencendo essa grande batalha. E por que que hoje o Senhor falou, irmão, que são 3 inimigos? Sim. Porém, desses 3, a carne e o mundo são como que 2 instrumentos que o demônio usa para nos atrair. Os prazeres da carne, a nossa própria fraqueza, as nossas inclinações ruins e também as coisas do mundo, como aquela canção, né? Tentação, elevadas posições, fama, tudo te darei, é a proposta do inimigo. Porém, sempre ele está por trás. Sempre ele está por trás. E o único modo dele atingir a Deus, porque eles se odeiam, os demônios se odeiam. Mas hoje eu vou falar para você um pouco de como se organizam as forças do mal contra você e como você vai se proteger disso. Eles são organizados também em hierarquias. Eles também obedecem um ao outro. Não por amor, eles se odeiam, mas por causa de algo em comum, o ódio a Deus. Eles não podem atingir a Deus, que é inatingível. Porém, existe um modo de atingir o coração de Deus que se fez homem e hoje sofre com cada filho que se perde. Por isso, o meio que eles têm para atingir a Deus é atingindo os filhos de Deus. De que modo, irmão? O maior objetivo do inimigo de Deus, qual é? É te levar à perdição. Todos os planos dele giram em torno de levar à perdição os filhos de Deus, porque assim eles, de certa forma, atingem a Deus, por causa do amor infinito que Deus tem por mim, por você, por cada um de nós. Deus não quer de modo algum perder os seus. Por isso, para saber batalhar contra ele, hoje nós vamos aprender um pouco de como essa artimanha do inimigo funciona, para que a gente possa escapar e sair ileso. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos nos basear nos escritos de uma grande santa mística da igreja. No dia 9 de março comemoramos o dia dela, Santa Francisca Romana. Essa santa italiana teve revelações místicas sobre como funciona o ataque do inimigo maligno. E ela vai começar dizendo que viu Lúcifer, o chefe e general dos orgulhosos, rei de todos os demônios e preceitos, rei muito mais infeliz do que os seus próprios súditos. O inferno é dividido em 3 partes: o superior, o do meio e o inferior. Lúcifer se encontra lá no fundo do inferno, no inferior. Ele é o chefe universal e a ele se subordinam 3 outros demônios principais, os quais exercem um império sobre todos os outros. Primeiro, o demônio que preside os pecados da carne, chama Asmodeu. Antes era um querubim. Olha que coisa terrível. Segundo, o demônio que Jesus fala em Mateus 6:24. Mamon é o demônio do dinheiro. Ele preside os pecados da avareza, o apego às coisas materiais. Ele era do coro dos tronos. O terceiro, Belzebu, preside os pecados de idolatria. Tudo que tem a ver, diz a santa, com magia, com espiritismo, é inspirado por Belzebu. Ele é de modo especial o príncipe das trevas, e mediante as trevas é atormentado e atormenta suas vítimas. O padre Gabriel Amorf, que era o presidente, hoje já está na casa do Pai do Céu, era o presidente da Associação Internacional dos Exorcistas, escreveu muitos livros sobre o assunto. Ele vai dizer que esse Belzebu é o mesmo de Satanás. E isso é um assunto que às vezes não é nada dogma da igreja, mas são ensinamentos de pessoas que têm grande conhecimento dessa área. Primeiro a santa, e esse padre exorcista foi dizer que Satanás e Lúcifer não são o mesmo. Eu falei, é mesmo? No livro dele ele escreveu isso, ele vai revelar que com a experiência dele, ele comprovou isso. E ele vai dizer que Belzebu é o mesmo de Satanás, né? Ele está subordinado a esse outro, a Lúcifer. E eu perguntei depois a um outro sacerdote, o padre Antônio Forteia, em 2006, deu um retiro aqui em casa. É verdade, padre? Ele disse, é verdade. Eu já tive uma experiência num exorcismo de estarem os dois numa pessoa. Timbre de voz diferente, personalidade diferente, né? E outros foram me esclarecendo. Perguntei a outros padres muito santos e eles foram dizendo a mesma coisa. Depois de um tempo, eu achei
Nossa Senhora dizendo no livro do Padre Gobi, nas suas mensagens: no final a vitória será toda da Mãe Imaculada, que com o seu pé virginal esmagará a cabeça da serpente e com as suas mãos amarrará o grande dragão, para que assim fique impotente e não possa mais fazer mal no mundo. Nossa Senhora vai confirmar o que um outro sacerdote tinha me explicado. Lúcifer é como eles fazem a paródia do céu, da Trindade. Como Deus Pai está no céu, no trono glorioso, e o Filho é enviado para salvar as almas, também no inferno. Lúcifer fica lá no inferno, lá no trono, acorrentado na profundeza do inferno, e envia Satanás ou Beelzebu como príncipe de todos os outros para poder perder as almas. São 3 grupos, como as hierarquias angélicas. Alguns ficam no inferno, outros ficam nos ares e outros ficam no meio dos homens, tentando. Como numa prisão hoje em dia, nós sabemos que chefes da prisão dão as ordens. Assim, Lúcifer lá da prisão e os outros demônios que estão com ele dão as ordens para os outros que estão nos ares. E a santa vai explicar, Santa Francisca Romana, bem detalhadamente, que esses que dão as ordens para os demônios dos ares, eles dos ares têm primeiro a função de debilitar a confiança em Deus. Porque eles cuidam de mexer com questão de terremoto, as coisas dos ares, vai dizer aqui, olha, eles lançam em toda parte sua má influência. Eles agem fisicamente sobre as mudanças atmosféricas e telúricas, quer dizer, na superfície da Terra, terremotos, etc., empestando o ar física e moralmente. O seu objetivo é debilitar a alma. Os demônios dos ares, que São Paulo chama as potestades e principados dos ares, do mal, é claro, eles querem tirar a confiança da pessoa em Deus, de que não existe um Deus bom, que cuida das almas, que cuida do nosso bem, porque eles só fazem o mal. Quando encontram alguma brecha de pecado, eles têm autorização para fazer mal maior, não é? Então eles tentam abalar a confiança da alma em Deus. E Santa Francisca Romana vai dizer como uma escadinha. Quando a alma sente abalada essa confiança que tem um Pai do céu que cuida dela, vem o demônio do orgulho. E o demônio do orgulho diz que ela não precisa de Deus, que ela confia em si mesmo e não confia em Deus. Olha como é importante, como o demônio quer tirar sua confiança em Deus. Depois que vem o demônio do orgulho, a pessoa se sente independente, muito adulta, muito forte por si mesma. Vem o demônio da carne, porque ela vai querer satisfazer os seus prazeres. Depois que ela está dominada pelo demônio da carne, vem o demônio da avareza, porque o dinheiro vai sustentar os prazeres dela nessa terra, vai se apegar aos valores terrenos. E depois que o demônio da avareza consegue esse espaço, né, e eu já disse o nome de cada um desses 3 que reinam nessas áreas, ele vai abrir espaço, enfim, para o Beelzebu, ou Satanás, que é por excelência o demônio da idolatria, que a santa diz que vai levar para a magia, que vai levar para o espiritismo, que vai levar para fazer rituais para conseguir essas coisas terrenas, esses bens materiais. E daí o demônio quer levar a alma para a perdição eterna, para o inferno. Você está entendendo por que esse exército de São Miguel cada vez mais insiste nessa palavra? Confiança. Quando o inimigo consegue derrubar sua confiança, todo o resto do caminho começa a ser aberto. Se você está forte na confiança, como diz a canção, se queres agradar-me, Jesus diz, confia mais, confia em mim, eu vou te ajudar, vou te dar força. O inimigo quer tirar sua confiança para colocar o orgulho, depois colocar os pecados da carne, depois os pecados de avareza, os pecados de idolatria, e por fim te levar ao inferno, o que ele não vai fazer em nome de Jesus. Olha aqui, meus irmãos, Santa Francisca Romana ainda vai ensinar, né, que os demônios que estão no inferno sentem a pena do fogo. Os que não estão, não sentem, porém tem um outro sofrimento grande que eles veem. Veem os justos fazendo o bem, vendo os justos progredirem na fé. Isso os atormenta demais. E ela vai dizer ainda que além do anjo da guarda, cada pessoa, Lúcifer destina um demônio tentador, que aquele que vem na sua fraqueza, aquele que tem uma força específica que você tem aquela fraqueza. E vai dizer que quando uma pessoa morre e se salva,
esse demônio é humilhado na frente de todos, é levado lá no inferno, e na frente de Lúcifer, Lúcifer o castiga, além dos tormentos que ele tem, ele é castigado. E olha aqui, às vezes, quando a alma se salva, o demônio tentador recebe o insulto dos outros que o levam para Lúcifer, e esse lhe inflige um castigo a mais, além das torturas que já padece. Esse demônio entra às vezes no corpo de animais, às vezes no corpo de homens, e ele finge ser a alma de um morto. As famosas almas penadas. Tá vendo, meus irmãos? Olha que coisa, como Nossa Senhora disse em La Salette, que os demônios iriam se fingir de pessoas mortas. Esses demônios são castigados dessa forma. E por fim, que é a parte mais importante onde queríamos chegar. Olha aqui, Santa Francisca Romana vai dizer que ela observava, quando uma pessoa estava em pecado mortal, o demônio estava em cima dessa pessoa. Que coisa terrível, né? Se nossos olhos espirituais enxergassem, nós iríamos odiar muito mais o pecado. Quando a pessoa está assim, o demônio está em cima dela. Quando ela se confessa, o demônio continua tentando, mas ele fica ao lado. Não tem o mesmo poder de ação sobre ela. Ele está como um tentador, não como alguém que já conseguiu uma vitória. Olha bem, mas quando a confissão é muito bem feita, uma excelente confissão, o anjo mau ficava extremamente enfraquecido e a tentação dele já não tinha o mesmo grau de energia sobre a pessoa. Olha aqui, meus irmãos, nós estamos meditando que a vitória é pelo sangue do Cordeiro, mas são duas formas principais. Uma é pelos sacramentos e a outra pelas orações e pelos sacramentais. Então, infelizmente, nossos irmãos protestantes não têm os sacramentos, os 7 sacramentos. Porém, muitas vezes eles, nem os sacramentais, mas eles fazem oração ao sangue de Jesus muito mais que nós católicos, muitas vezes. Nós precisamos invocar mais esse sangue. Porém, o efeito principal está no sacramento da confissão e da Eucaristia. Quando você faz uma boa confissão, o sangue de Jesus te lava, purifica inteiramente. E quando você comunga o corpo e o sangue de Jesus, tendo feito uma boa confissão, você não imagina o poder que isso tem na sua vida de te libertar do mal, de várias opressões, de vários enganos de Satanás. Muita gente comunga muitas vezes, mas não faz boa confissão. Muitos católicos comungam em pecado mortal e o demônio aumenta a sua força sobre a vida deles. Você agora que está aprendendo a lutar melhor, faça boa confissão. Infelizmente, pessoas que ainda estão em situações irregulares, e Deus vai te dar a vitória sobre essa situação. Você deve clamar o sangue de Jesus mais vezes, para que em nome de Jesus e pelo sangue dele, você consiga sair desse estado de pecado mortal e fazer uma boa confissão. Deus vai te ajudar. Daqui para o fim da quaresma, você vai receber boas notícias, você vai conseguir. Em nome de Jesus, você que luta e tem fé, você que ama a Deus acima de tudo e quer amá-lo mais, você vai vencer. E ao final, ela vai dizer que cada vez que é pronunciado o santíssimo nome de Jesus, olha aqui que lindo, ela vai dizer que santamente, claro, ela via os demônios do ar, os demônios da terra e os demônios do inferno, todos se inclinarem com sofrimentos espantosos, tanto maiores os sofrimentos, quanto mais santamente o santo nome de Jesus é pronunciado. Se o nome de Deus é pronunciado em meio a blasfêmias, os demônios ainda assim são obrigados a se inclinar, mas eles sentem um certo prazer misturado com a dor, zombando de Deus, né? Pelas pessoas desrespeitarem. Então ela vai explicar, se o nome de Deus é blasfemado por um homem, os anjos do céu se inclinam também, testemunhando um respeito imenso. Assim os lábios humanos que se movem tão facilmente, pronunciam tão levianamente o nome terrível, produzem em todos os mundos efeitos extraordinários e ecos, dos quais o homem não é capaz de compreender nem a intensidade nem a grandeza. Por isso Jesus diz, prestarás conta de todas as palavras que tiveres pronunciado. Então, invocar o nome de Jesus para nos proteger desse ataque. Todo o inferno é atingido quando nós pronunciamos com amor o nome Jesus. Essas duas armas fiquem impressas no seu coração para você usar
todos os dias, todos os instantes, o nome de Jesus em seu auxílio para te proteger e pedir o sangue de Jesus sobre você. Fazer uma boa confissão para que o demônio fique enfraquecido e as tentações dele sejam muito mais fracas e você saia vencedor, vencedora de todas essas batalhas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pela eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, não tenham medo. A palavra de ordem do Senhor para você é confiança. Se você tiver essa confiança, você vencerá todos esses ataques do inimigo. Hoje conhecemos um pouco o lago do oculto do mal, baseado em Santa Francisca Romana, em alguns padres exorcistas, para nos proteger, para saber que existe uma guerra contra os demônios dos ares. Efésios 6, a partir do versículo 10. Leia hoje como tarefa. Efésios 6, a partir do capítulo 10, e se revista dessa armadura. Vamos para a guerra, vamos vencer em nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Deus te abençoe e até a próxima batalha, se Deus quiser. E como acabamos de ouvir, né, olha a importância da confissão. Olha a importância de ficar atento e aprender como que o demônio age, né, na nossa vida. Então, a partir aí dessas visões, né, que Santa Francisca Romana teve, foi possível entender um pouquinho mais de todo esse funcionamento, dessa hierarquia deles, né, até para a gente se proteger e saber realmente como se defender. Então, a nossa principal arma é o quê? A confissão. Uma confissão bem feita, tá bom? Bem feita, vamos lá. Então, vamos seguir com o nosso episódio aqui, que está se encaminhando para o final. Vamos seguir mais um pouquinho aí para falar sobre Santa Francisca Romana. E quando ela teve essa visão aí do inferno, ela viu que todos os atos de virtudes praticados aqui na Terra, né, eles são bons tormentos a essas miseráveis criaturas. Né, e prejudicam a sua ação aqui na Terra. Então, todo ato de virtude, cada vez que a gente busca fazer, né, uma ação virtuosa, é uma maneira de combater também a ação desses demônios aqui na Terra. Né? Então, assim, é um aprendizado, porque eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar nisso. Né? A gente pensava que as virtudes eram apenas degraus para a gente alcançar a santidade, era como se fosse algo só para mim, né? E aí ela traz essa mensagem de que os atos de virtudes é uma forma de combater o mal na Terra, né? Então, assim, é um bem para toda a humanidade, né? O bem para o nosso tempo. Então, assim, a gente buscar a virtude agora não é uma busca pessoal, né? Mas além de nos santificar, é um bem também para a humanidade, para todos que estão aqui, porque eles combatem as ações malignas neste mundo. E o que faz muito sentido, né? Porque, assim, se você for refletindo, né, naquilo que a nossa Santa Igreja ensina, né, nós somos corpo de Cristo, né? Assim como Paulo já comentou, né? Nós somos o corpo onde Cristo é a cabeça. Então, se nós somos o corpo, nós estamos unidos, né? O corpo, ele é um só. Então, faz sentido você pensar que as minhas ações possam, de alguma forma, refletir no corpo como um todo, né? E ser esse escudo, né? Não deixar as ações do demônio terem vez nesse mundo, né? Aqui na Terra. É difícil da gente pensar assim, né? Porque às vezes a gente busca virtude pensando na nossa salvação, né? Da gente alcançar o céu. E agora você pensa assim, já pensou, você é meio que responsável também pelo bem e pela salvação, né? E assim, pela proteção dos outros também, né? Então, é mais motivos aí para a gente buscar para a nossa salvação individual e para ajudar também pelo bem da humanidade. Eu nunca tinha ouvido falar nessa lição, faz realmente muito sentido. E um ponto também curioso, mais simples, né, na verdade, ela é padroeira, né, dos caminhoneiros, dos motoristas, porque esse anjo, né, que Deus colocou na vida dela, foi para iluminar e guiar a vida dela, né? Então, ela foi então eleita aí como padroeira dos motoristas, porque ela também, né, é esse farol
esse guia que ilumina os caminhos dos motoristas, né? Tanto é que no dia mesmo, né, de Santa Francisca Romana, lá em Roma, muitas vezes tem passeatas de carro, né, muitos motoristas e algumas categorias de motorista, né, seja de ônibus, caminhão, tá? O pessoal faz toda uma passeata muito bonita em homenagem a ela, né? E o corpo dela hoje está exposto lá na Basílica de Santa Francisca Romana, então é um corpo incorrupto, né? Então a gente pode inclusive vê-la hoje em dia exposta lá na Basílica. E aí, né, logo em seguida que Santa Francisca morreu, ela foi já proclamada pelo povo como santa. Então o pessoal já começou a rezar por ela, porque ela já fazia milagres em vida, né? Imagina indo lá para o céu já direto. Então o pessoal começou a proclamar ela santa, beata, rezar por ela e tudo mais. No entanto, era uma canonização que provavelmente deveria ser rápida. Ela demorou em torno aí de uns 150 anos, pelo menos, para ocorrer. Tudo porque Roma estava nesse meio, né? Roma não, a Igreja Católica estava nesse meio todo bagunçado, e que o Marx já explicou anteriormente. Tardou, né? Demorou, fez com que demorasse muito mais para ela ser canonizada. Porque a vida dela e também os pedidos do povo era que ela já fosse santa, quase santa súbita. Mas isso não ocorreu, e é uma curiosidade, porque alguém que fez tanto em vida e que claramente seria considerado uma santa rapidamente, demorou muito por conta de todo o contexto histórico que a igreja estava vivendo naquele momento. Exatamente. E parte desse momento histórico, né, como eu até comentei, que a igreja acabou, né, levando a sua sede ali para a França. A gente vai detalhar um pouco mais no episódio sensacional que vai sair no final do ano, sobre uma santa incrível aí, então eu não vou detalhar muito mais aqui não, para vocês saberem lá no final do ano, tá? Para não tirar esse gostinho. Interessante também, né, uma curiosidade que eu vi, né, que num dos relatos que eu li aqui dela, é que quando ela já estava ali, né, no leito de morte, já estava falecendo, ela teve uma visão do céu aberto assim para ela e os anjos vindo para buscá-la, né? E aí eu fiquei pensando assim, imagina, né, você, sei lá, morrendo ali, né, que por padrão, né, a gente não medita muito sobre essa questão da morte, então é uma situação meio que desesperadora, né, por dizer esse termo, né, mas para ela, imagina a paz que ela devia estar sentindo ao ver que os anjos estavam buscando ela e o céu estava aberto assim para ela, né? Então, mais certeza de céu que isso não existe, né? Ela tá vendo o próprio céu ali, os anjos vindo buscar, então é a certeza de fato do céu, né? E falou assim que ela morreu sorrindo, né? Ela viu o céu, a alegria de entrar no céu, e aí ela morreu com essa feição, assim, do sorriso, morreu com alegria. Então, pra gente ir se encaminhando aqui um pouco pro final, né? Eu queria perguntar então para vocês o que a gente aprendeu com Santa Francisca Romana. O que ficou marcado para mim nesse episódio foi um pouco que eu falei, né, durante o episódio, que assim, esse pé no chão, né, se apropriar da sua realidade e buscar fazer o melhor dentro dela, ainda que às vezes a gente queira algo diferente, ou a gente tenha planejado algo diferente do que a gente se encontra hoje, né? A minha realidade. Eu tenho que olhar para essa realidade e ver como eu posso ser melhor. O que eu posso fazer de bom e de melhor na minha realidade, como esposa, como mãe, como servindo a minha paróquia, como na minha profissão também, né? Tudo aonde Deus me colocou, né? O que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, né? Buscar sempre fazer as minhas responsabilidades da melhor maneira possível. E aí os próprios santos, eles ensinam que a melhor maneira de você fazer as suas obrigações é você fazer por Deus, né? É oferecer todas as suas ações a Deus. Então, assim, me custa lavar uma louça, então eu vou lavar a louça, né, e ofereço esse sacrifício por amor a Deus.
Então, assim, se algo lhe custa muito na sua realidade, a gente tenta fazer essa prática, começar a colocar essa prática. É uma coisa que eu desejo colocar na minha prática, né? De buscar fazer aquilo que me custa, né? Entregando para Deus, e fazer com amor, buscar fazer com a maior perfeição possível para agradar a Deus. Eu preciso dizer que até começar esse episódio e a Dani fazer essa reflexão, eu estava com algumas questões com a Santa Francisca Romana. Eu estava meio em crise, mas fez total sentido, assim, essa reflexão, Dani. Acho que é exatamente isso, sabe? Fazer por Deus e ver a minha circunstância, né? Aceitar aquilo que acontece, onde eu estou inserida, ou quais são as minhas tarefas, enfim, sem reclamar e sem querer, né, ficar viajando, enfim, sem ficar sonhando em ser algo que eu não sou, sendo que o que eu sou é aqui agora, nesse momento, e isso eu tenho que fazer o melhor. Então, ser o melhor naquilo que eu estou e naquele momento. Santa Francisca Romana me trouxe muito ensinamento dessa questão de que as minhas tarefas domésticas, né, o meu servir aqui também no dia a dia, também, se for feito por Deus, também é servir a Deus. E não somente a oração, e não somente estar na igreja, e não somente, sei lá, rezar o terço, enfim. Mas se eu varrer a casa, se eu lavar a louça, se eu cuidar dos meus filhos, do meu marido, por Deus, eu também estarei servindo a Deus. Acho que esse é um grande ensinamento que ela me trouxe. E muito obrigada, Dani, também pela sua reflexão, porque ela fechou as lacunas que estavam na minha mente. Nada, minha filha, tamo junto, a gente vai aprendendo junto e é assim mesmo. Porque assim, quando eu falo, gente, eu falo em primeiro lugar para mim. Né? Como boa sanguínea, a gente não pensa, né? A gente só pensa depois que fala. Então, eu tenho que falar para entrar na minha cabeça. Então, assim, eu não falo para ninguém, né? Em primeiro lugar, eu falo para mim, né? Que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender. Então, essas reflexões são mesmo, assim, para a gente aprender, né? E uma coisa, assim, eu pelo menos, né? Ouvi a vida inteira de que, assim, colocar Deus acima de todas as coisas, é claro, é o primeiro mandamento, né? Mas quando ela fala que, assim, a Santa Francisca fala que mesmo se ela estiver na missa, se o marido dela precisar dela, ela larga, né, Deus lá na missa para atender o esposo. Por quê? Porque isso é viver a vocação que Deus deu para ela. E isso para mim era algo assim inimaginável. Eu achava que a gente tinha que meio que largar tudo para servir a Deus. Mas qual é o nosso primeiro chamado? É isso que a gente tem que entender, né? O sacerdote tem o primeiro chamado dele, que é trazer Deus, trazer Jesus para nós. Então ele tem que largar tudo para fazer esse chamado. E qual que é o nosso chamado estando no matrimônio? Né? Isso foi muito novo para mim. Então o meu primeiro chamado, a minha primeira vocação é o matrimônio, é a minha família. Então, assim, o meu servir a Deus, o meu amar a Deus, em primeiro lugar, tem que ser aqui na minha casa. Então, isso também é um aprendizado muito recente, porque eu achava que não, né? Eu tinha que deixar a louça, às vezes o importante é servir a Deus, é estar lá na igreja. E a gente está aprendendo que a gente tem que entender o que é a nossa vocação. E é na nossa vocação que a gente ama, serve e é fiel a Deus. Nossa, muito bonito. Inclusive, eu não vou nem falar mais nada para não estragar essa reflexão de vocês duas, porque eu acho que já está bem encaixado esse aprendizado que a gente tem de Santa Francisca Romana. E eu gostei muito dessa reflexão de vocês, hein? Especialmente aí da minha Dani, esse negócio de cuidar do marido e tal, achei realmente muito profundo. Mas você se apegue ao papel do Lorenzo, viu, meu filho? Que eu tô aqui também para puxar tua orelha. Não vem falar não, porque o Lorenzo foi um esposo exemplar, tá? Exatamente. E deu ali, ele foi um cara muito honrado, né? Foi santificado pela esposa e deu a ela todas as condições que ela precisava. Então, assim, serve para o Marcos e serve para... Pois é, né?
Então, assim, a gente se santo, espelha, nós mulheres vamos nos espelhar em Santa Francisca Romana e vocês se espelhem também nesse marido virtuoso que foi nem São Lourenço, né? Eu falei São Lourenço, né? Você tá canonizando ele já, ainda não. Mas ele merece também, né? Porque eu acho que ele foi sim um enviado por Deus para prover, né, e auxiliar a Santa Francisca para que ela pudesse seguir aí os caminhos, os planos de Deus para ela, né? Sim. Então se espelhe nesse marido virtuoso também. Exatamente. Inclusive tem um livrinho, né, chamado Matrimônios Santos, que conta um pouco, né, resumidinho, assim, alguns casais, né, com uma vida admirável, né, de muitas virtudes, inclusive os dois estão lá, Santa Francisca Romana e Lorenzo, eles estão lá. Depois desses aprendizados todos, a gente vê que realmente a gente não precisa separar, né, a nossa vida diária, a nossa primeira vocação de uma vida de oração, né, ou seja, onde quer que a gente vá, fazendo aquilo que nos é chamado e nos é confiado por Deus, a gente está servindo, a gente está orando, né, esse nosso servir é uma oração, e a gente não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Então, acho que foi um aprendizado e tanto. Vamos amadurecendo na vida e na fé, minha gente. É isso aí. Então, pessoal, a gente está aqui se encaminhando para o final, né, de mais um episódio. A gente quer, então, trazer essa santa da nossa igreja, né, que é Santa Francisca Romana, a mãe de Roma, a mãe dos pobres, para que você também conheça um pouquinho mais da história dela, fique curioso, vá buscar um pouquinho mais de informação aí sobre a vida dela e, quem sabe, se tornar amigo dela, né? Seria bem interessante ter mais uma santa mística aí no seu hall de amigos do céu. Amém? Amém! Amém! Então, para a gente fechar, a vida de santidade é só pela misericórdia. Pessoal, e a gente sabe, né? Cada um é chamado à sua vocação. Eu vou deixar aqui os bastidores do que é a vocação de uma mãe cuidando do seu filho enquanto grava o podcast. Então, peraí, Isaac. Só volta nessa parte, que tava bom. Até agora foi aí. Tá bem legal a reflexão. O fone, ele tá puxando. Eu tô brigando com ele aqui. Luta corporal. Olha, eu tô em luta aqui. Você pode colocar, eu tô servindo a Deus aqui.